Vamos hoje começar mais um GT Talks. O tema da vez é nanotecnologia. Você conhece, sabe a aplicabilidade e sabe como impulsionar a nanotecnologia na sua empresa? Você vai descobrir isso com o Eduardo da Funcional Micron e a Carla da Doutor Nano no bate-papo agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Carla, Eduardo. Boa tarde. Podem se apresentar, por favor. Pessoal, então, como a Cristal comentou, né, eu acho que queríamos, se possível, que vocês fizessem uma rápida apresentação, né, tanto Carla quanto Eduardo, sobre a atuação de vocês, né, e aí depois a gente começa aqui o nosso bate-papo, fazendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas que eventualmente vão surgir ao longo do processo. Então, Carla, se você quiser iniciar. Nossa, que honra! Bom, meu nome é Carla Abraão Caritá, faço parte da Doutor Nano. A Doutor Nano é uma empresa que foi criada para se fomentar a nanotecnologia no país. É um alter ego do Eduardo, que eu brinco, né? Porque nas horas vagas nós somos marido e mulher. Então, bom, eu sou formada em ciências jurídicas, jornalismo, mas trabalho na área de nanotecnologia desde que casei com ele, né? Já vão fazer 20 anos que estamos trabalhando nesse mundo tão maravilhoso quanto é a nanotecnologia. Apesar de estar na Doutor Nano, mas também trabalho na área comercial da Funcional Micron. Então, faço toda a parte comercial aqui no Brasil. E é isso. Quem somos? Eduardo. Isso. Meu nome é Eduardo Caritá, sou biomédico, sou sócio fundador da Funcional Micron, uma companhia que fez 16 anos agora, dia 18 de abril. É uma companhia voltada para a produção, empresa de base tecnológica, voltada para a produção de produtos nutracêuticos, matérias-primas nutracêuticas, destinadas ao mercado magistral, ao mercado de suplementação e ao mercado alimentício, né? Então, vitaminas, minerais, hormônios vegetais, fitoterápicos, enfim, tudo que é passível de melhorar a saúde e a nutrição das pessoas através da micro e da nanoencapsulação, a nossa companhia faz. Nós somos também clientes da GT Group na ideia da linha do bem e somos também clientes da GT Group na linha da busca de fomento para pesquisas. Nós trabalhamos não só com o capital da Micron, mas na área de inovação a gente recebe verba FAPESP, Embrapi, CNPq, enfim, Cibratec Nano, deixa eu lembrar que é tanta gente, a Senai, tecnologia em alimentos também trabalhou com a gente, fizemos projetos conjuntos. Enfim, temos aí já uma meia dúzia de projetos interessantes. Hoje, só para deixar registrado, estamos na sexta-feira, termina um projeto de quase 3 anos com canabidiol transdérmico, junto com o Canadá. Nós estamos fazendo um projeto binacional, Brasil-Canadá. Uma empresa canadense e uma empresa brasileira, a Funcional Micron e a Purilife, de Niagara Falls, Canadá, que mexe com o extrato supercrítico de canabidiol. Nós encapsulamos esse canabidiol para colocar numa futura bebida nutracêutica. Estamos terminando o projeto agora, foi uma luta de 3 anos, tivemos que ser alçados à condição de Instituto de Ensino e Pesquisa, provisoriamente pela Anvisa, para poder importar os 3,5 kg de canabidiol, porque é proibida, é uma substância proibida no Brasil. Temos aqui 3,5 kg de canabidiol, agora menos, depois que deve ter uns 2 quilos aí, e enfim, é isso. Legal. Eu também me permita fazer uma rápida apresentação, né? Então, eu sou Head de Incentivos à Inovação aqui na GT, como a Cristal comentou. Minha formação é mais torta, eu diria. Tem graduação em Física, depois fiz mestrado, doutorado em Engenharia de Materiais, também tendo um pouco de Inteligência Artificial. E aí, o interessante é que o tema, né, nanotecnologia, chegou para mim na época do doutorado. Então, a minha pesquisa envolve, né, a manipulação de
de materiais de escala nanométrica e caracterização desse material, né? Então, daí que veio meu mínimo conhecimento e a minha paixão pela área. E aí eu tenho curiosidade também para saber de vocês, né? Como que a nanotecnologia chegou até vocês e por que vocês se fascinaram e estão nesse mundo até hoje, né? No meu caso, em 89, eu comecei a microencapsular. Como eu falei, eu sou biomédico, eu mexia com microencapsulação, né? Na área farmacêutica, na área de aromas, óleos essenciais e tudo isso. E foi evoluindo a tecnologia e a gente chegou no limite da microencapsulação, né? 1 micron. E daqui a pouco começamos a produzir partículas nanométricas acidentalmente, através dos processos, métodos de produção, e a gente não conseguia enxergar na microscopia óptica essas partículas. Então, alguém na época, na Gerbras, uma veterinária chamada Yara Nascimento, ela falou: Eduardo, vai na USP que o pessoal lá está trabalhando. Isso nós estamos falando de 2002, 2001, 2002, por aí. Vai lá que eles têm um pessoal trabalhando com essa tal de nanotecnologia. Eles têm os microscópios lá, muito avançados, de força atômica, além da microscopia eletrônica de varredura, de transmissão. É capaz que você consiga ver, não é possível que você não está produzindo. Bom, levei as amostras lá, fiquei amigo do professor Henrique Eizitoma, fiquei amigo do professor Henrique Eizitoma, e junto com ele, o professor adjunto, na época, o professor Koichi Araki. E aí me apresentaram a equipe toda, me apresentaram os microscópios, colocaram o meu material em análise, e de fato a gente estava produzindo umas incipientes nanopartículas. A nossa entrada foi meio acidental nesse mundo. E aí, como elas tinham propriedades muito superiores às micropartículas, elas eram mais resistentes, mais difusíveis, mais polidispersas, tinham cargas de superfície diferenciadas e tinha um negócio chamado propriedades quânticas, que a gente até hoje continua explorando. Então, me fascinou isso, abriu uma perspectiva muito grande, e a partir daí começamos a trabalhar. Hoje estamos com alimentos, suplementos nutracêuticos e substâncias na escala nanométrica, né? Legal, muito interessante. Interessante é o fato de ter sido, né, meio acidental, né, não 100%, mas um pouco acidental, que lembra até, né, para quem gosta da nanotecnologia e vai lá atrás na história, descobre, né, os vitrais da era medieval em que se utilizava nanopartículas de ouro para ter a coloração distinta, sem se saber que aquilo era nanotecnologia à época, né? Então, isso é muito, muito fascinante, saber que agora, com toda a tecnologia, a gente ainda, às vezes, meio sem querer, acaba fazendo, né, se utilizando da nanotecnologia. Espero surpreendê-lo, Cristiano, com algumas colocações aqui, porque como já são 16 anos de nano, noite e dia, e alimentos e seres humanos tentando se nutrir, a gente tem algumas coisas, e alguns capítulos de livros escritos também. O que me aproximou de vocês foi o livro do Alzheimer, que nós fizemos um capítulo lá de fitoterapia e nano, e também o livro de nanotecnologia na indústria de alimentos, né? São duas contribuições nossas e acabaram me obrigando a aprofundar demais no mundo acadêmico e na literatura para poder ter base teórica para poder avançar, já que a gente não faz pesquisa básica, a gente faz pesquisa aplicada, a gente pega o que a universidade faz e aplica para virar um produto. E esse caminho, ele exige uma formação, hoje, muito especializada, muito evolutiva, ela é muito dinâmica. Tem muitos trabalhos, muitas patentes no meio acadêmico e no meio industrial também, voltados a nano, em fármaco, em cosméticos, e agora também em suplementos, em alimentos também, embalagem. No agronegócio também, né, Eduardo? No agronegócio também, né? Também sim, no agro. Meu Deus, é tão disruptiva, ela permeia por todas as atividades humanas. Nós vamos falar disso rapidamente aí mais para frente, não vamos deixar para frente. Perfeito, perfeito. Bom, então, assim, dá para saber, né, de que a Funcional Micron e inovação andam de mãos dadas, né, desde o começo, desde lá o surgimento da empresa. Então, é muito interessante ver que, de fato, vocês utilizam a inovação na sua essência e também se valem de quaisquer instrumentos que estejam disponíveis hoje no país
para o fomento à inovação, né? E quando falo de instrumentos, não necessariamente são oportunidades financeiras, mas como o Eduardo muito bem colocou, de ir atrás de universidades, parcerias, institutos senais que também tenham o conhecimento, né, para que se possa formar parcerias e fazer com que essa inovação chegue no produto, chegue ao consumidor final, né? Eu queria também aproveitar, falar um pouquinho dessa parceria, né, de como a gente atua aqui na GT com a Funcional, no que tange aos incentivos da Lei do Bem, né? Então, até para o nosso ouvinte aqui, que daqui a pouco vai assistir esse episódio, né, queria só contextualizar, então, o que é a Lei do Bem, por que ela é tão importante para o fomento e inovação no país. Então, ela é uma lei de 2005, né, que prevê incentivos fiscais para todas as empresas que investem em inovação e comprovam que investiram em inovação, né? E como é que funciona esse benefício para as empresas? Basicamente, a Lei do Bem ela traz um retorno, efeito caixa, né, um retorno financeiro para a empresa que varia de 20% até 27% de todo o gasto que a empresa teve com projetos de inovação. Então, é um retorno muito significativo que dá, inclusive, né, o retorno financeiro de um projeto de um ano permite você iniciar um outro projeto de inovação no ano seguinte. E isso vira um sistema retroalimentado, né? Esse projeto daqui gera um retorno para o projeto futuro e assim sucessivamente, né? É claro, tem algumas regras, algumas orientações, pré-requisitos mínimos, né? Então, a empresa só é permitido, né, o benefício para empresas que operam um sistema de lucro real, né, e que estejam em lucro fiscal no ano específico ou no trimestre específico que estão solicitando, mas é um benefício extremamente relevante aí para a inovação no país. E aí, assim, a gente pode, né, tanto o Eduardo quanto a Carla sabem muito bem disso, que a gente pode incentivar na Lei do Bem tanto os custos com recursos humanos, né, a equipe contratada em regime de CLT, ou mesmo terceiros que foram contratados para desenvolver parte de um projeto, né, de inovação, pode ser uma própria universidade, um instituto de ciência e tecnologia, um instituto Senai, como foi comentado, né, que vão fazer parte, desenvolver parte de uma solução que a empresa, por exemplo, naquele momento não tem aquele know-how. E ainda assim, tem outros custos, né, como custos de insumos que tenham sido adquiridos para as atividades de pesquisa também, né? Insumos, custos com calibração e manutenção de equipamentos, viagens técnicas, por exemplo. Então, uma combinação bem expressiva de benefícios, né, que a empresa consegue, de dispêndios que a empresa consegue considerar no pleito e depois ter o retorno de 20% a 27% desse valor. Então, dito isso, né, a nossa parceria com a Funcional começou relativo ao ano de 2021, se não estou enganado, né, e que a gente já concluiu esse processo, né, submeteu no ano passado, e já estamos, junto com vocês, encaminhando para que seja feita a utilização desse benefício, para que vocês possam pegar esse recurso e fomentar novos projetos de inovação que estão acontecendo aí para frente, né. E aí agora também estamos nesse processo mapeando os projetos e para submissão em breve do pleito de 2022, cujo prazo se encerra em 31 de julho. E aí, novamente, terá mais um montante de recursos voltando para a Funcional Micron, para que vocês possam fomentar outros projetos também. E aí isso vira uma bola de neve saudável, né? Um fluxo contínuo de que a cada ano a gente está trazendo mais recursos para fomentar os projetos que virão, né? E aí eu queria retomar também, né, Eduardo, se você comentou rapidamente sobre como chegou até a GT, né, por conta dos livros que você estava comentando, mas se vocês puderem detalhar um pouco mais como que a gente começou essa parceria, né, que desejamos que seja por muitos anos ainda. Aqui, vizinho a gente, tem uma empresa chamada ProNutrition e ele já contava com os serviços de vocês. E como nós temos uma sócia comum, a Isabel, ela falou, puxa vida, olha, eu estou trabalhando com uma empresa chamada GT Group, mexendo com esse benefício fiscal, e está indo muito bem lá na ProNutrition. Daí nós nos interessamos, pedimos uma apresentação, mandamos o material, vocês analisaram, verificaram a aderência da nossa empresa de base tecnológica nesse programa, a gente atendia os requisitos de inclusão,
E aí começou, não é? Meio sem jeito, assim, meio, será que isso é inovação? Olha, nós gastamos isso para calibrar o Panda, a máquina ultra homogeneizadora, que só é usada praticamente em projetos de inovação. Mas aí a gente pode colocar essa calibração, e aí foi. 2021, eu não sei se posso falar de valores, mas vamos dizer aí que teríamos que pagar em torno de 500 e tantos mil reais de imposto de renda. Tivemos um benefício da ordem de 120 e poucos mil reais, podendo ser voltando para o nosso caixa, né? E agora em 2022 também já está avançada a análise, vocês estão preparando a documentação. Eu acho que deve ter uma coisa parecida, isso é muito bom, a gente ter essa reserva técnica, vamos dizer, oriunda da própria pesquisa, né? Independentemente do fomento que a gente recebe da FAPESP, isso não entra. FAPESP, nada disso entra. O que entra é o que a empresa gasta com reagentes, com vidraria, com consultorias, com análises, com a parte analítica, com a parte de laudos, enfim, consultorias, tudo isso. Então, é muito bom saber que uma parte disso retorna, que o governo incentiva as empresas. Na nossa área, que é a área de suplementação nutracêutica, não tem tanta pesquisa, né? O que tem são produtos importados, whey daqui, whey de lá, probiótico daqui, probiótico de lá, tudo importado, reenvasado aqui. Tem poucas companhias realmente na linha de frente pesquisando e inovando, né? Arranjando fontes novas, produtos novos, insumos novos, processos novos, performances novas de biodisponibilidade, enfim, custos também, shelf life, tudo isso daí a gente trabalha, né? O corolário da inovação ele é muito extenso, né? Ele não é só a inovação disruptiva, ela não envolve só a embalagem, o sabor ou a técnica de mercado, ela envolve tudo. Quando você lança um produto inovador, realmente inovador, você tem que rearranjar todo o universo que está em volta dele, a comunicação, a parte comercial, a parte jurídica, a parte regulatória, a parte de embalagem, a parte de processo, a parte de insumo, a parte de importação. Então, muitas vezes, uma inovação aparentemente simplória, né, ingênua ali, uma coisa simples, ela envolve muito trabalho. O que é bom, por exemplo, no caso da GT Group, que eu gostei muito de trabalhar com vocês, foi o fato dela ser transdisciplinar. Ela só em São Paulo, ou só no Rio, ou só na Bahia, ou só na Amazônia, ela está no Brasil inteiro. Ela envolve biólogos, biomédico, engenheiro de alimento, sociólogo, enfim, tem de tudo, economista, engenheiro químico. E eu gosto dessa transdisciplinaridade e o ambiente democrático. Estou falando porque, como eu estou nas duas pontas, né? Eu estou buscando fomento junto com a GT e estou me beneficiando da Lei do Bem com a GT Group. Então, eu conheço, pelo menos, essas duas facetas da GT Group, e é interessante, porque ela é multidisciplinar, ela tem gente muito qualificada, tem uma tal de Alana lá no grupo que busca fomento, uma outra chamada Ingrid, muito boas, muito inteligentes, a Ivana Beber, gente assim, eu não estou aqui para ficar rasgando seda, mas é muito bom, é muito bom. Eu não deveria elogiar tanto, porque senão vocês vão cobrar mais caro. Mas, enfim, o valor é justo, a remuneração é justa em troca do serviço que é feito, é um serviço de boa qualidade, e eu destaco essa como grande diferencial, a transdisciplinaridade, né, que vai além da multidisciplinaridade. Lá tem ficamos lisonjeados pelo elogio, Eduardo, e levaremos esses elogios às pessoas responsáveis que você nominou aí. Você tocou em alguns pontos que eu queria reforçar aqui também, né? Então, quando você fala, né, no primeiro pleito de 2021, que vocês ficavam, às vezes, um pouco receosos para saber se vou considerar esse custo aqui ou não, essa calibração e manutenção entra ou não, né? Quando você comentou sobre as dúvidas que vocês tinham para considerar um custo relativo à Lei do Bem ou não, porque não sabiam se aquilo era inovação ou se não era, né? Então, um ponto interessante, né? Nós até resgatamos o conceito da lei da inovação, né, para abordar os requisitos da Lei do Bem, porque
inovação é tudo que tenha uma melhoria de um produto, processo ou serviço, né, ou a construção de produtos, novos produtos, processos e serviços que tragam um ganho de qualidade, produtividade ou competitividade. Então, às vezes, né, mesmo que a empresa tenha melhorado um processo interno, que não chega diretamente no seu cliente, mas se teve alguma melhoria que trouxe um maior ganho de qualidade ou competitividade, isso é elegível à lei do bem. Né? Então, a gente utiliza essa abordagem, essa metodologia, para justamente maximizar o mapeamento de projetos e, consequentemente, de dispêndios. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que você comentou também, né, com relação à equipe, então, sim, esse é um perfil clássico já da GT, de trabalhar com squads, com conhecimentos temáticos específicos. Né? Então, nós temos squads com equipes que abordam tanto com viés financeiro, contábil, para mapeamento dos custos, quanto a equipe com especialização, mestrado, doutorado nas áreas de conhecimento em questão, para converter essa informação técnica em um texto científico, para trazermos mais qualidade científica ainda nessa escrita e, obviamente, ter a aprovação do MCTI. Então, esse arranjo em squads é algo pioneiro, né, e que nos tem trazido bons frutos e, consequentemente, para os clientes também. Tem um outro ponto que o Eduardo mencionou, com relação ao nível de aderência dos projetos, né? E aí eu trago aqui a informação de uma ferramenta que nós desenvolvemos, né, chamada SACI, que é o Sistema de Avaliação do Conteúdo da Inovação, que é uma ferramenta analítica em que nós fornecemos alguns dados de entrada e a ferramenta nos retorna qual é o nível de inovação daquele projeto. Né? E aí, com isso, nós conseguimos dar ao cliente uma orientação ou um parecer sobre o uso antecipado do benefício da lei do bem. Hoje, não existe um prazo fixo para que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nos retorne com um parecer. Obviamente, tem uma data limite, né, que é 5 anos após a submissão, mas para o cliente que não queira esperar esse tempo pelo parecer, a gente desenvolveu essa ferramenta que dá com um nível de assertividade de 98%, né, com relação à aprovação ou não do parecer pelo Ministério em primeira instância. E aí, com isso, o cliente já pode fazer o uso desse benefício sem aguardar esses 4, 5 anos, que, em geral, tem sido o prazo médio de retorno desse pleito. Então, é uma ferramenta muito, muito assertiva e que dá uma segurança, inclusive até jurídica, né, para os clientes que querem fazer o uso antecipado do benefício. Tá? Então, esse é o ponto. Queria fazer aqui algumas perguntas para vocês também, para a gente continuar conversando, né, tentar entender um pouco mais. Eu acho que a importância da lei do bem para funcionar o micro, acho que já está muito clara, né, esse retorno que fomenta de forma contínua a inovação de vocês, não só a lei do bem, como os outros instrumentos de fomento à inovação, como o fomento direto. E aí a gente queria tirar outras dúvidas também, né? Por exemplo, Carla, o que é a Dr. Nano, né? Fala um pouquinho mais desse alter ego aí, desse braço que surgiu e tem movimentado o setor. Bom, a ideia de trazer um nome, né, para não ficar tão vinculado à Funcional Micron, mas trazer a inovação a todos, que eu acho que é isso que a essência do Eduardo, desde que eu conheci a nanotecnologia há 20 anos, achei, tanto que larguei a minha carreira, né? Eu já até brinquei com a Cristal quando eu conheci, eu larguei a minha carreira, eu sou a primeira mulher a correr o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, sou jornalista, fazia matérias para a revista Motociclismo, e quando eu conheci o Eduardo, eu senti que eu poderia ajudar muito mais pessoas estando ao lado dele, né? Então, a partir disso, eu achei que seria uma ideia criar o alter ego dele, né? Que é o Dr. Nano, né? Então, tipo, o selinho da nanotecnologia, né? O Dr. Nano. Então, essa empresa ela foi criada para poder difundir isso no Brasil todo, não para levar a importância na qual eu vi como pessoa, né, ao lado dele, que na área de alimentos a gente poderia, como ele sempre diz, você alimenta 3 vezes ao dia, né, e você pode mexer com a saúde de uma pessoa. Então, o fato de criar o alter ego dele
E aí, para poder levar a saúde às pessoas de uma forma diferenciada, tendo o apoio da GT Group, tendo o apoio de todas as pessoas, que menos é mais. Então, nós criamos a Dr. Nano. Então, a Dr. Nano, ela já tem um tempinho esse nome, mas hoje estamos aí com um evento aqui que vai ser dia 29, 30 e 29 de setembro, 30 de setembro e 1º de outubro, aqui na cidade de Valinhos, na qual vocês vão estar junto conosco, né? Para poder explicar tudo isso para as pessoas, como chegar na tecnologia, onde tem fomento, o que é, aonde, quando e como, com o apoio da prefeitura aqui de Valinhos, para levar a saúde para as pessoas, de que forma, dentro do agronegócio, poder dar um parâmetro para todos, né? O nosso foco vão ser empresas que não têm nanotecnologia. Então, essa é a Dr. Nano, né? Levar a saúde para as pessoas. Legal, estaremos lá sem sombra de dúvidas, cara, contem conosco. Então, assim, a data do evento você já comentou, né? Então, inclusive, qual é o objetivo de até levar para essas empresas que não se utilizam da nanotecnologia, mas que tomem conhecimento sobre as possibilidades, né? Acho que isso que é mais interessante para que seja colocado no radar, né? Eu lembro de muito tempo atrás, não me recordo agora qual é o nome da empresa, mas quando eu estava no APL Nano de Florianópolis, em que havia uma empresa que desenvolvia uma solução para fazer um recobrimento em ovos, utilizando nanotecnologia para aumentar a dureza da casca do ovo durante o transporte. Poxa, nanotecnologia em ovos, né? Então, às vezes o produtor não tem a menor noção, mas ele tem algumas ferramentas muito interessantes, né? E a gente pode pegar um atalho aqui e começar a falar sobre várias outras coisas, sobre embalagens, né, que conseguem preservar melhor o alimento por mais tempo, nanoencapsulamento, tem muita coisa que dá para ser discutida, até a outra vertente que é a nanotoxicologia, né? Quais são os riscos se você não procurar uma empresa que tenha esse cuidado, né, que avalie de forma cuidadosa com relação aos riscos de um nanomaterial, você acaba ingerindo ele, eventualmente pode ter, caso não sejam tomados os devidos cuidados, ter alguma consequência lá na frente. Então, dá para a gente falar sobre muita coisa aí aqui ainda, né? Mas acho que o ponto principal dessa Nano Week, de fato, é trazer uma consciência para o tema. E aí depois vocês começam a colher os frutos bem-sucedidos dessa empreitada. Essa é a ideia, né? Levar a todos o conhecimento, né? Não é um workshop, é poder desmistificar, levar informação, quando você lê num rótulo que é nanotecnologia, né? Para as pessoas entenderem o que não é um bicho de 7 cabeças, mas que pode ser agregada ao seu produto, você pode abrir portas de uma maneira diferenciada no seu produto se você tem a nanotecnologia agregada. É assim que eu vejo, né? Legal. E aí, aproveitando isso, né, eu faço duas perguntas em uma. Então, quando ouvimos a palavra nanotecnologia, imaginamos algo muito distante, como o Eduardo comentou, né? Nossa, é um microscópio de varredura, de transmissão, uma FM, tem que ter algo muito, muito poderoso, né, para se pelo menos caracterizar um material desse. E aí a pergunta é: a nanotecnologia também serve para as pessoas comuns, né? Como que uma pessoa comum pode usufruir da nanotecnologia por meio da fitoterapia, por exemplo, né? Aí a resposta é do Edu. Quando você enxerga a coisa de uma forma radical e simplificada, né? Quando a explicação é complicada, é sinal que você não entende muito da coisa. Então, vamos falar de uma forma simples. Para começar, vamos dar alguns exemplos de nanotecnologia aplicada a alimentos. Por exemplo, todos nós aqui fazemos parte de uma espécie chamada espécie humana, Homo sapiens sapiens, e o nosso gênero é mamífero, mamália. Nós somos a espécie mamália, né? Nós somos do grupo dos mamíferos. Aqueles seres biológicos, aqueles animais, cuja existência está ligada ao ato de mamar na primeira infância, né? Logo que você sai do útero materno, seja uma elefoa, uma jumenta, seja uma ornitorrinca, seja uma camundonga, ou seja, uma mãe humana, todas elas, depois de abrigar no ventre o feto e desenvolver o embrião, quando o neonato aparece no mundo,
A primeira coisa que ele faz, além de chorar e respirar, se ele não mamar, ele não sobrevive. Então, nós nos chamamos mamália por causa disso. Não só nós, mas um grupo muito grande de espécimes viventes são mamíferos. E o que esses mamíferos, com que eles se nutrem? O que a natureza escolheu para nutrir esse grande e elevado grupo e complexo grupo de seres multicelulares, multissistêmicos, muito complexos, todos eles. Se você pegar um elefante, se você pegar um rato, ou mesmo um ser humano, ele é um conjunto muito evoluído de células diferenciadas, formando sistemas, formando órgãos, formando tecidos, produzindo milhares de substâncias, hormônios, citocinas. E como que essa coisa tão complicada, como que você bota para funcionar? Um carro, você põe gasolina, não é? Uma máquina a vapor, você põe carvão. E como é que faz para funcionar um mamífero desses? Você dá para ele um negócio chamado leite materno. E o que é o leite materno? É um nanoalimento. Por que é um nanoalimento? Se você pegar aqueles microscópios de varredura, de força atômica e etc., aqueles onde é possível preparar uma amostra líquida, você vai perceber que o leite ele se organiza da seguinte forma. As partículas de gordura, que são 3,3% do leite de um modo geral, elas são encapsuladas em caseína, que é uma proteína do leite. Quando a gente come o queijo, muito grande parte do queijo é a caseína, essa proteína. A lactoglobulina também, né? 2 tipos de lactoglobulina. Depois você tem disperso no meio da água o cálcio, você tem disperso a lactose e a galactose, que são açúcares. Então, o alimento completo, se ele não fosse completo, não permitiria a essas espécies mamíferas sobreviverem num ambiente tão hostil como é um ambiente fora do útero materno, onde tudo é controlado. Então, você tem que ter proteína, você tem que ter gordura, você tem que ter açúcares, você tem que ter minerais e você tem que ter água. As 5 coisas num alimento docinho, fácil de digerir, altamente absorvível. Como a natureza escolheu organizar supramolecularmente esse alimento? A natureza escolheu organizá-lo na forma de nanoalimento. Se você puser no microscópio uma gotícula de leite, seja lá de qualquer mamífero, do menor camundongo até o maior elefante, passando pelas mulheres, pelas camelas, pelos dromedários, por todos, o leite vai ter sempre a mesma conformação. Gotículas de gordura encapsuladas em proteína, na escala de 400 nanômetros. Por que isso? Porque a natureza, depois de milhões de anos aperfeiçoando as espécies, escolheu um alimento na escala nanométrica. Será que é para ser mais eficiente? Será que é para ser um alimento mais facilmente preservável, mais facilmente absorvível, que gasta menos energia? É tudo isso. Ponto. Esse é o primeiro alimento que eu acho que mata a pau e cala a boca de todo o pessoal da oposição. Perfeito. Vamos para o segundo, mais acachapante ainda. Todo mundo agora tem uma grande onda de plant-based e veganos. A humanidade está abandonando a proteína animal e buscando proteína onde não há, ou onde há pouca proteína. Procurando proteína em arroz, em lentilha, em milho, né? Só que essas substâncias, os vegetais, eles são ricos em amido. Como é produzido o amido? Como acontece a mágica da luz solar vir através do cosmos, entrar na atmosfera terrestre, bater numa planta, entrar no cloroplasto, que é uma pequena enzima, uma pequena usina molecular, e que produz, na escala nanométrica, uma junção de água e luz do sol, e produz uma coisa chamada glicose. E essa glicose se transforma numa cadeia polimérica de amido, amilose e amilopectina. Como é que acontece esse milagre? É na escala quilométrica, centimétrica, métrica, micrométrica ou nanométrica? De novo batemos na escala nanométrica. Oh, meu Deus do céu! Essa mãe natureza adora essa escala nanométrica para embasar a vida. Que coisa louca, hein? Poderia fazer os cloroplastos numa escala quilométrica ou milimétrica para ser mais visível. A gente vê uns carocinhos na planta produzindo, não. Foi fazer na escala nanométrica. E o pior,
as moléculas de glicose se juntam numa ligação 1,4, formando amilose e amilopectina, supramolecularmente em unidades, né, no hilo amiloide, nanométricas. Puxa vida! Então quer dizer que todo o amido das plantas, da batata doce, da mandioca, do milho, do arroz, do feijão, tudo, do trigo, do cará, de todas as partículas vegetais que nutrem os nossos famosos mamíferos, quando eles não estão mamando nas tetas das mães, eles estão se nutrindo da mãe natureza. De novo, o alimento é nanométrico. Puxa vida! E, olha, eu não vou continuar, que senão vai ficar uma coisa muito feia para o pessoal que não gosta da escala nanométrica. Como eu tenho uma bióloga, uma doutora que está me olhando com uma cara meio entre intrigada e surpresa, né? Então, vamos parar por aí. Vamos parar no amido, na glicose, na amilopectina, porque é a escala nanométrica. Eu diria, eu vou mais longe, já que vocês me deram essa abertura e alguém vai ver isso, eu gostaria de ser criticado, de ser confrontado. Não é? Por quê? Porque, indo mais longe um pouco, você tendo que estudar um pouco de física quântica, já que eu tenho um físico aí do lado, você estudou alguma coisa de mecânica quântica, não é? Sim. Você sabe o que são o princípio do Heisenberg, de incerteza. Tem certeza, isso. Então, as partículas nanométricas, elas têm uma vontade paradoxal, uma vontade própria. Elas fazem umas coisas que a gente não entende, que são próprias do mundo atômico, né? Aquilo que acontece dentro do átomo. São propriedades, como elas estão muito próximas dessa escala do átomo, elas estão no limite entre a molécula e o átomo, elas passam a apresentar uma série de propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, enfim, porosidade, superfície, relação de superfície e volume, que tornam essas partículas extremamente paradoxais. Elas fazem coisas que a gente não consegue entender. Algumas muito boas, que a gente consegue controlar, e outras não tão boas, porque elas fazem coisas que a gente não quer. Então, é uma ciência básica que está andando há menos do que 50 anos e está trazendo alguns benefícios. E, na minha visão de biomédico, ela se inspira na natureza. Eu, pelo menos, aqui com a nossa equipe de trabalho, procuro sempre me inspirar na natureza, ver como que a natureza resolveu o problema e sempre vai encontrar na raiz, lá embaixo, a escala nanométrica, né? Se vocês pensarem, por exemplo, vamos lá, vai só para encerrar finalmente. A molécula de DNA, alguém aqui sabe qual que é a escala da molécula de DNA? Não preciso falar. Qual que é o diâmetro? A hélice, isso, a hélice. A hélice que a gente conhece com as bases púricas e pirimídicas, adenina, citosina, guanina, uracil, etc. Que escala que ela está? Quilométrica, centimétrica, métrica, micrométrica ou nanométrica? Que coincidência, novamente. Meu Deus do céu, será que de novo a natureza colocou os cromossomos com moléculas de DNA organizados na escala nanométrica? Mas isso é uma coisa que está ficando carne de vaca. Será que a ciência tem que se utilizar desse padrão, dessa matriz de construção da vida? Ele tem que olhar, observar, aprender, explorar, experimentar nessa escala para poder ver um pouco como a vida é estruturada e tentar, como um macaco, com um tacape, tentar imitar isso com a limitada tecnologia que nós temos, ou ignorar isso. Fala, não, isso é uma coisa da religião, é uma coisa que não cabe a mim. Não, ao contrário. Nós, os pesquisadores sérios que buscam a ciência, e eu me incluo nesse grupo, além de ser um admirador intrigado da natureza, conflituoso, eu continuo pesquisando. Aos 67 anos, continuo lendo, continuo discutindo, continuo me propondo através dos meus produtos, através do meu trabalho, e não encontro muitos opositores. Quando eu entro nessa seara de falar das partículas quânticas e por exemplo, vamos falar dos 4 átomos que lideram a nossa vida: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. CHON, C-H-O-N. Você vai pegar essas 4 partículas como se fossem esses 4 átomos, como se fosse um Lego atômico, e vai montar
toda a complexa estrutura da vida no universo. Você não vai encontrar nenhuma molécula viva. O que é uma molécula viva? Ela tem uma ânsia tão grande por se tornar eterna, por se tornar perene, que ela se torna perene. Você, Cristiano, você, Cristal, tem aí dentro dos trilhões de células do seu corpo alguns átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio dos macaquinhos que estavam nas árvores há milhões de anos atrás, antes de sermos bípedes, quando ainda andávamos como quadrúpedes, e que evoluímos para sair das árvores e andar na forma ereta, milhões de anos atrás, ou pelo menos, vamos dizer aí, nos últimos 600 mil anos, que é onde se tem os primeiros registros dos antropóides, nessa época já existiam átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, formando o DNA desses seres. E, para nossa surpresa, via gerações, esses mesmos átomos deles lá estão no nosso corpo, porque vieram por gerações. Então, não é outro átomo, é aquele átomo lá que estava no macaquinho na árvore. Ou seja, lá no Homo sapiens, no Homo neandertal, Homo javanense, sei lá o quê. Nesse cara já existia um pedaço das moléculas que estão no corpo de vocês, no meu e no nosso, todos nós. Isso é inegável, né, Eduardo? Então, aqui, essa busca pela eternidade, essa busca por deixar de ser efêmero, essa ânsia de viver, ela está na construção molecular, ou melhor, supramolecular da vida. Então, ela já existe. Se você pegar uma bactéria, vamos mais longe, vai. Vamos pegar um vírus. O que é um vírus? Um vírus é uma molécula de RNA com capsídeo, uma capinha proteica e uma molécula de RNA. Ele não tem nem o equipamento básico para replicar e continuar a vida dele. Sabe o que ele faz? Ele pega, injeta esse RNA em quem tem o equipamento, quem tem a fábrica, e continua vivendo. Por exemplo, um prion, um pedaço de vírus da vaca louca. Como é que ele sobrevive no material cerebral de um gado vacum? Ele é só uma porcaria, um pedaço de uma molécula de vida. E ainda assim ele se replica e busca sobreviver. Então, senhores, nós estamos tratando de um tema que é quase religioso, ele é sagrado. Nós estamos falando da base da vida. E a base da vida está na escala nanométrica. Então, isso foi perfeito, porque a gente já consegue, pelo menos, desmistificar algumas coisas, né, de que não foi o ser humano que inventou nanotecnologia. O ser humano deu o nome. Mas ele está simplesmente copiando algo que na natureza já se fazia de forma natural. Né? O ser humano, com o seu limitado caminho de conhecimento, com o seu curto caminho de saber, ele alcançou, em 1980, com o Binninger e o Horer, da IBM, através do microscópio de força atômica, a capacidade de observar o mundo no nível nanométrico. Manipular, né? Porque eles manipulavam então, ele o átomo do xenônio, né? Como? Na verdade, não só observar, mas manipular, porque eles manipularam o átomo naquela época para formar o nome da IBM, né? Sim, o grande feito deles que aparece na imprensa e na literatura, eles, para mostrar a capacidade, né, do microscópio de força atômica, o cantilever, eles organizaram numa placa de grafite as moléculas organizadas formando o logotipo IBM. Isso a nível atômico. Eu tenho, aproveitando, queria ter fazer mais uma pergunta, né? Pensando nas possibilidades da nanotecnologia para a saúde. Então, hoje nós temos alguns alimentos, né, que já têm o uso da nanotecnologia. A gente pode conversar aqui sobre radioterapia, utilizando nanopartículas para que você possa fazer uma terapia localizada, enfim. Temos, inclusive, né, esmaltes que utilizam nanopartículas para tratar uma onicomicose, por exemplo. Então, já temos muitas ações hoje. A pergunta é, o que se pode esperar da nanotecnologia para a nossa saúde nos próximos anos? Então, eu sempre digo o seguinte, né? Eu gosto de ver o mundo sob um prisma dialético, né? Toda moeda, ela tem dois lados. Ela tem um lado que é cara e tem um lado que é coroa. É impossível você fazer uma moeda com um lado só, né?
Então, qualquer tecnologia, qualquer atividade humana oriunda da ciência e que tenha essa vertente de aplicação prática da ciência, como é a nanotecnologia, que é uma filha da nanociência, do nanomundo, da nanoobservação, do nanoexperimento, essa filha, a nanotecnologia, ela tem um lado do bem, maravilhoso. Olha, pegar nutrientes e colocar na boquinha da célula, no tamanhinho que a célula gosta de chupar, de canudinho, sem fazer força, sem gastar muita energia, isso é lindo, é nanotecnologia. Menos é mais. Agora, é óbvio, quando nós observamos processos, por exemplo, eu vou colocar o outro lado. Hoje vocês sabem que existe uma contaminação por microplástico feito nas pessoas. Por quê? O excesso de embalagens plásticas acabou indo dos esgotos para os rios, dos rios para os mares, e nos mares ele se decompôs, só que na escala micrométrica. Então nós temos um novo personagem chamado microplástico. Os peixes comem, a cadeia alimentar ecológica no mar, ela passa desde as algas, passando pelos organismos unicelulares, chegando até os maiores, até os grandes predadores. Mas aí, no meio dessa escala, você vai ter peixes comendo um pouco de microplástico e armazenando microplástico no seu citoplasma e trazendo microplástico para a gente. Então, hoje, a gente vê que o outro lado da moeda, não estou falando de nano ainda, estou falando de micro, mas é um fato. Quer dizer, nós temos aí, de um lado muito bom, melhora da biodisponibilidade, um aumento do shelf life dos produtos, nós temos uma maravilhosa situação onde você pode reduzir as doses das substâncias nutricionais e conseguir os mesmos resultados num prazo menor, porque você gasta menos energia do corpo para colocar essas substâncias onde elas têm que ir, porque elas estão na escala nanométrica. É mais fácil carregar nas suas costas um violão ou um piano. Vamos dizer que um piano que você carrega é uma partícula bulk, que a gente chama, uma partícula que vem na natureza no tamanho que ela vem. Agora, o que é um violão? É uma nanopartícula, uma partícula muito mais leve, muito mais fácil de passar por um citoplasma, gasta muito menos energia, penetra muito mais rapidamente, chega a fazer movimento chamado transcitose, que é um movimento específico das nanopartículas nas células humanas, não é? Então, assim, tem um lado muito bom para a saúde humana. Então, você vai pegar lá um professor, Leonel Gamarra, lá na USP, lá no Einstein, ele coloca nanopartículas de ferro no sangue da pessoa, fiz um curso com ele no Einstein, essas nanopartículas vão pelo sangue até os tumores cerebrais, nada penetra no cérebro, mas essas nanopartículas de ferro penetram. Como o tumor é muito guloso por sangue, ele precisa de muito nutriente, porque ele cresce de forma desenfreada, ele vai puxar muito sangue para ele mesmo, e vai puxar muitas nanopartículas de ferro. O professor Gamarra coloca uma lâmpada infravermelha fora da caixa craniana da pessoa e manda calor, 45, 50 graus. O ferro tem uma capacidade térmica diferente dos tecidos corporais, dos tecidos orgânicos. Ele absorve muito mais calor. Então, você acaba doando tanto calor para essas partículas de ferro que estão dentro do tumor, que você assa o tumor de dentro para fora, com uma lâmpada de calor infravermelho externa, né? Para te mostrar uma das mágicas que é possível. Hoje estão tratando tumores com ouro coloidal, com platina coloidal e outras. Então, assim, fora da questão das embalagens, que aumenta o shelf life, fora da questão de melhoria dos processos industriais, onde você pode trabalhar com quantidades menores dos nutrientes mais caros, dos nutrientes mais raros, dos nutrientes mais lábeis, mais delicados. Além disso, você tem todo esse lado dos tratamentos e também do diagnóstico. Acabo de receber um trabalho do professor Coit, onde ele consegue, com dióxido de titânio, ele fez uma partícula de 3 nanômetros. É uma partícula teranóstica. Ela tanto serve para evidenciar o tumor no corpo do paciente, como serve para tratar o tumor. Ela é teranóstica, ela é terapêutica e diagnóstica. Ao mesmo tempo que você acha o tumor, porque ele vai concentrar um monte dessas partículas de 3 nanômetros
de dióxido de titânio, dando um contraste maravilhoso, ainda assim você vai estar tratando o tumor por causa dos efeitos do titânio, etc. Então, é um mundo assim, é tão vasto, é tão imenso. Não precisamos falar de defesa aeroespacial, não precisamos falar de nanomateriais usados na guerra, não precisamos falar na TI, por exemplo, os condutores, os materiais semicondutores. Não precisamos chegar nesse nível de sofisticação. Vamos ficar na nossa área, na saúde humana, na saúde animal. Então, tem um par de produtos aqui que nós colocamos. Pegamos uma plantinha que é um mato aí, um alecrim-pimenta, que cresce no cerrado como se fosse uma erva daninha, que ninguém come porque tem um cheiro desgraçado. Você extrai o óleo dele, nanoencapsula, coloca no rumen do boi, o boi vai engordar de 15% a 25% mais na época do abate do que ele engordava sem esse óleo de alecrim-pimenta, esse óleo de lípia. Por quê? Porque você vai matar as bactérias gram-negativas que estão no rumen e ele vai se nutrir só de bactérias gram-positivas e ele vai engordar muito mais rápido. Então, se a gente falar de saúde animal, saúde humana, nutrição, meu Deus do céu, é coisa para 5, 10 horas, 100 horas. Eu convido mais uns 50 amigos aí que estão nas universidades que vão falar apaixonadamente sobre tudo que é possível, desde embalagem, o pessoal de São Carlos, passando por o pessoal de Ribeirão Preto, né? Tanto na farmácia como na nutrição, enfim. E a gente também, as indústrias, algumas indústrias aí corajosamente, paradoxalmente, num setor que tem grandes volumes e pouco dinheiro unitário, ninguém pode pagar 1 quilo de alimento muito caro. Mas, se esse alimento tiver uma performance superior, nutricionalmente falando, em alguns casos é possível você adotar isso daí. Então, na saúde humana... O assunto aqui, se nos deixar, a gente vai até às 6 da tarde, fácil, Eduardo e Carla, porque tem bastante coisa interessante aqui. Se eu já estava interessado na NanoWeek, agora minha presença é certa para que a gente possa jogar mais conversa fora e entender um pouco mais, né, darmos continuidade a essa aula. Eu queria solicitar a vocês, de repente, só mais uma palavra final, Carla e Eduardo, né, sobre... os benefícios, né, que a Funcional Micron tem colhido pelo uso da inovação e como que vocês imaginam a Funcional nesse cenário para os próximos anos também. Bom, eu gostaria que a Carla falasse um pouco da NanoWeek, porque o fim princípio dessa semana é exatamente trazer a nanotecnologia dos laboratórios da indústria e dos laboratórios acadêmicos para o público em geral. Nós vamos falar para o povão aqui de Valinhos, para os agricultores, como que eles podem melhorar, por exemplo, um figo. Valinhos é a capital do figo roxo no Brasil. Só que o figo não consegue ser exportado na forma que poderia, porque ele não dura. Agora, você pega o figo, coloca lá em 4 banhos nanométricos, quitosana, alginato, você vai ter um figo que dura 4 a 6 vezes mais do que o figo normal e pode ser exportado. O mesmo figo, produzido sem nenhum fertilizante a mais, nem nada. Nós só vamos mexer no shelf-life dele. E o fulano pode comer esse filme que foi colocado em volta do figo, porque ele é feito de material orgânico, né? Quitosana e alginato são comuns aí em muitos produtos. Então, eu queria pegar esse adendo, Eduardo, que você falou, inclusive, dessa integração do acadêmico com o comercial, né? Porque a gente tem 2 mundos diferentes. Um pesquisador aqui pesquisando, entendendo, conversando, e o mercado comprando ou não aquilo ali. E quando a gente fala de saúde, a gente vê ali uma tendência de mercado de produzir em massa, né? Mais alimentos em massa, em detrimento da saúde. E aí, quando a gente visualiza ali a população... Pô, quero mais saúde hoje, estou buscando ser mais saudável. Como é que eu faço esse alinhamento de interesses da pesquisa, do desenvolvedor aqui da nanotecnologia com o que o mercado consome, com a lucratividade aqui da empresa na outra ponta? Que é isso que eu falo, por exemplo, hoje eu estava conversando, né, com o Dr. Gustavo, falando sobre isso, né, que ele fala sobre o estudo da vida dele é sobre o Alzheimer, é um trabalho que o Eduardo também vai fazer sobre o Alzheimer, que estamos fazendo até com vocês, né, para poder buscar
os fomentos necessários para poder desenvolver isso. Eu estava conversando com ele sobre isso, né? A história, no meu ver, né? Eu sou a parte comercial, sou aquela que vende, né? Eu brinco muito, o Eduardo inventa e eu vendo, né? Então, uma forma simplória, como ele diz, né? Eu sou muito mais prática, né? Do que ele. Então, eu estava conversando com ele que eu acho muito bonito, né? Essa forma tão... Não tenho nem palavras para descrever o que eu acho que é a nanotecnologia. E levar isso para uma população, para uma massa, informação sobre isso, né? Que nem o Gustavo, eu já estava falando com ele sobre isso, eu falei assim, ele faz um trabalho lindo. Eu falei, e quantas pessoas não sofrem, que temos nas nossas famílias ou amigos que têm alguém com Alzheimer? E o quanto essa doença é trágica, é doída, vai uma família inteira vai junto, né? Nessa doença, que não tem cura. Então, eu falei para ele, eu acho muito bonito todos o seu estudo, e o Eduardo, que por ele foi convidado para fazer um capítulo sobre fitoterapia, tentando encontrar numa medicina muito antiga, né, para trazer a nanotecnologia da fitoterapia e como ajudar o Alzheimer, né, porque entre a ciência, o estudo, simpósios, que eles ficam, né? Mas quais são as empresas que realmente conseguem, fazendo link com a sua pergunta, Cristal, né? De poder trazer o estudo que eles estão dentro da universidade e trazer para o empresário poder ter e não só desenvolver, mas colocar isso no mercado. Essa, eu acredito que é a grande dificuldade nossa, o nosso grande desafio, que é um dos motivos que a Doutor Nano hoje está trazendo esse evento, né, a NanoWeek, para poder difundir isso, trazer a universidade, trazer a empresa e trazer os investidores, né, junto com vocês, se não tem investidores, mas onde tem um fomento para poder colocar esses produtos na prática no Brasil, que é tão difícil, né? Porque se a gente for em universidades, é lindo, quantos trabalhos a gente não vê, quantas coisas a gente não vê, mas a gente não vê realmente na prática, na prateleira, a não ser por grandes empresas farmacêuticas, né? Mas a Funcional Micron, na sua batalha diária, né, na área de alimentos, colocando produtos de uma forma que com o Eduardo, às vezes com 2, 3 pessoas, mas na batalha, dia a dia, estudando, para poder ter os estudos clínicos, para poder, no alimento, poder ajudar. Porque se você come 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Então, você vai poder ter o seu desenvolvimento melhor, racional, que você possa ter melhorias, prevenção. Se você previne, tem um dado da OMS, cada $1 de prevenção que você coloca, né, na prevenção da saúde de uma cidade, por exemplo, você ganha $16, você tira as pessoas, se você previne as pessoas, né, de uma doença, fazendo suplementos alimentares. Hoje, nossa terra já não é mais como era 20, 25 anos, já não temos todos os minerais e tudo que é necessário que vem da terra, a gente necessita de fazer a suplementação, porque hoje somos em milhões de pessoas, né? Nós estávamos com o Marcontini, da Embrapa, né, que deu uma informação. O Brasil, ele é o que alimenta 10% da população mundial. É muita gente para sair comida daqui, é muita gente, né? Então, a nanotecnologia ela tem que vir de uma forma muito forte. E para mim me finalizar e agradecer a vocês a oportunidade de estarmos com vocês conosco, de acreditar na nanotecnologia junto comigo, com o Eduardo, com a Funcional Micron, com a Doutor Nano. É um prazer poder estar com vocês e poder difundir isso de uma forma tão gostosa nesse bate-papo dessa tarde. Muito obrigado, Carlos. Nós que agradecemos. Eduardo? Então, Cristal, você levantou o fogo de novo. Quando você fala, me dá 5 minutos, por favor, porque você levantou um tema muito importante, né? A diferença de compasso entre o mundo acadêmico e o mundo industrial e o tipo de resposta de comportamento do consumidor. Ou ele vai para uma coisa parnasiana, bucólica, de fazer a plantaçãozinha no apartamento ali, plantar uns temperinhos e achar que ele está ajudando o mundo,
quando, na verdade, ele continua consumindo alimentos no supermercado que utilizam técnicas oriundas do tempo da Segunda Guerra Mundial, 1945. Né? O alimento enlatado ele existiu justamente por causa da frente de batalha. Né? Como conservar os alimentos? Aquilo vem desde 1945. É benzoato de sódio, é sorbato de potássio, é não sei o que lá. É um monte de porcariada que eles colocam dentro do alimento. Agora eu faço uma pergunta estúpida de um burro. Será que isso que não deixa as bactérias atacarem o alimento na lata, na fábrica, na prateleira, não vai atacar as nossas células, que são muito parecidas com as células das bactérias? Então, a Anvisa deixa colocar 0,1% de um determinado conservante. Você come uma salsicha com 0,1, um presunto, um queijo, um pão, um snack, enfim, qualquer coisa que você come deve ter algum tipo de preservativo, de conservante. Ela está com 0,1 quando você come ali na massa do sanduíche e tal. Quando isso vai indo pelo teu intestino, ela vai sendo absorvida, essa concentração ela vai aumentando, porque você não absorve o benzoato nem o sorbato. Só que o teu cólon, onde você absorve água lá atrás, a última parte do teu intestino, essa concentração que é 0,1 na embalagem, ela vai ficar 1, 2, 5% de concentração no teu intestino. Agora, você acha que essa substância, que não deixa as bactérias atacarem o alimento na lata, na embalagem plástica, ela não vai atacar as tuas células de alguma forma? Você acha que não? Você tem essa ilusão? Você comendo 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de alimento industrializado com essa porcaria dentro? Então, hoje, a proteção contra os micro-organismos, bolores, leveduras, vírus, bactérias, ele tem que ser externo. Olha como os chineses fazem com alho. Todo alho que nós consumimos, ela tem uma camada branca. Aquela camada é um filme de alginato. Eles pegam o alho, pincelam uma solução de alginato, fica uma casca branca, que é a primeira coisa que a gente tira do alho. E o alho vem íntegro para você consumir ele fresco. Não é? Então, essa é a ideia, você colocar a embalagem fora do alimento e não dentro do corpo das pessoas, colocar na massa. Então, eu vejo a Micron, nos próximos 5 anos, contribuindo, de alguma forma, com corantes, com preservativos, em dosagens menores, de formas originais, disruptivas, em filmes, por exemplo, externos. Não só as frutas, as salsichas, os salames, a coisa toda, com um filme que não vai ser ingerido, ele vai ficar do lado de fora. Né? A pessoa vai comer o alimento. Essa é uma visão que eu tenho. Pode ser um sonho de um velho senhor que vai morrer sem ver. Mas eu acredito que enquanto eu estiver vivo e acordado, isso aí vai acontecer. Pode acreditar. Eu tenho uma equipe maravilhosa, não só aqui, a Carla falou dessas 2, 3, 4 pessoas que trabalham com a gente, mestres, doutores, técnicos. Nós temos as universidades, um pessoal muito criativo, muito envolvido, muito inteligente, muito aplicado, muito idealista, aos dezenas nas universidades, mestrandos, doutorandos, gente de iniciação científica. Isso tudo tem que ser canalizado para a indústria, para virar tecnologia, para virar produto, para melhorar a vida das pessoas. Eu enxergo isso. Essa é a missão da Funcional, uma das missões da Funcional Micron, e a Dr. Nano e a NanoWiki fazem parte desse corolário de ferramentas para conseguir esse objetivo. Muito obrigado, Cristiano, Cristal, pela oportunidade, pelo espaço. Eu espero que alguém possa nos contrastar e gerar um pouco de polêmica, porque a luz vem da discussão. Estamos procurando opositores para as ideias. É que ele é ariano, por isso que ele gosta, sabe, de brigar. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo, Carla, pelo privilégio de podermos conversar com vocês hoje aqui. Esperamos que a gente tenha outras oportunidades para detalhar ainda mais essa conversa aqui. Com certeza. Muito obrigado. Estamos à disposição. Estamos obrigada. A gente se vê no NanoWiki. A gente vai estar lá. O Cris vai agora, já se confirmou também. A Ivana vai. E que a gente consiga agregar muito realmente a esse evento, para que a gente consiga tanto ativar o mercado quanto disseminar a informação aí, porque é super relevante
Para mim aqui foi uma aulona hoje. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Carla, pelo tempo. Falei que você ia gostar dele. Ele é ótimo. Também quero causar discórdia aqui, quero que a gente tenha contrastantes e que a gente consiga debater conscientemente e criticamente ao tema, porque vale muito o debate. Eu acho que vale sim. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.